aqui, eu vou tirar daqui. Como todo mundo sabe, né, acompanhando aí o Instagram, meu Instagram tem hoje fazendo 10 dias, né? E a ideia do Instagram basicamente é realmente compartilhar algum conhecimento. A gente vive hoje um mundo do compartilhamento, seja ele de qualquer espécie. Eu acho que o de conhecimento é algo bem importante para todo mundo. E principalmente eu na minha área, né, eu sou médico, e aí eu sempre vejo muito uma tendência de vários colegas que ganham dinheiro, ganham bem, e não conseguem, digamos assim, ter uma certa qualidade de vida, de ter um planejamento financeiro adequado, para não ter que depender de certas coisas que a nossa especialidade demanda, como um plantão depois de muito tempo. Então, assim, a ideia basicamente é essa, é tentar mostrar algo que eu faço, que eu acho que tem algum resultado, né? Porque, assim, eu particularmente já observo alguns resultados com isso. Então, eu acho importante compartilhar esse tipo de coisa com a população em geral, e com amigos e etc e tal. Então, assim, a ideia de hoje a gente vai começar, eu vou tentar fazer, né, dependendo do perfil que a gente conseguir, da demanda de vocês, a gente vai tentar conseguir fazer pelo menos uma live por semana de temas que eu considero importante, que vocês me mandem também demandas, entendeu? Mas a ideia mesmo é tentar mostrar desde o início como as coisas funcionam, tá certo? Então, assim, hoje, para começar, eu escolhi falar de um tema que nem é muito falado no mercado financeiro, digamos assim, mas que eu já acho de extrema importância para a educação, certo? Hoje é um tema que eu vou falar muito, talvez não vou conseguir responder muitas perguntas, então eu peço que quem tenha dúvida, mande um direct ou deixe lá na postagemzinha da live, tá certo? Para a gente poder depois discutir e eu tentar explicar de alguma forma até melhor. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Paulo. Eu sou médico, sou anestesiologista, ainda exerço a função, né? Tem gente que acha que eu não exerço, mas eu exerço ainda trabalho como anestesista, tá certo? Amo o que faço, tá certo? Mas também tenho um certo mania de ser empreendedor, né? Gosto disso demais, entendeu? O empreendedorismo é algo que me encanta muito também. Sou empresário também hoje em dia. Ajudo da melhor forma que eu posso a minha esposa, a doutora Clarissa Aguiar, na empresa dela, né, na empresa da gente, na Complexo Longevida. E sou investidor também, né? Eu já invisto no mercado há mais ou menos uns 7 anos, que eu já tento guardar um dinheirinho. Quando esse dinheiro surgiu, né, e começou a sobrar, que é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês, como é que a gente tenta fazer com que esse danado sobre, né, que é difícil. Então eu escolhi hoje como tema a capacidade de poupança. Capacidade de poupança, ela no básico mesmo, assim, no sentido bem amplo da palavra, ela basicamente é o quê? É a quantidade de dinheiro que a gente ganha, menos a quantidade de dinheiro que a gente gasta, né? Isso é quase que óbvio. Então, digamos que você ganhe 5 mil reais por mês e você gaste 3 mil reais por mês, sua capacidade de poupança vai ser de 2 mil reais. E aí tem gente que, às vezes, com esse valor, tem gente que cria outras despesas, tem gente que bota na poupança, tem gente que simplesmente deixa na conta corrente e esse dinheiro não consegue render. Você não consegue trabalhar para ele. Você não faz com que o dinheiro trabalhe para você. Então, existem duas formas bem básicas da gente trabalhar essa capacidade de poupança. Uma é exatamente tentar alterar o quanto eu ganho, né? Essa variável, quanto a gente ganha, ela é um pouco dependente da gente, obviamente, mas ela não depende muito exclusivamente da gente. Já a segunda variável, que é quanto a gente gasta, ela é muito importante. Porque tem uma frase que você já deve ter visto até no Feeds. Não importa, na verdade, não importa nem tanto quanto se ganha, mas importa demais quanto e como se gasta. Por que eu digo isso? Porque se a gente tiver qualidade de gastos, se a gente conseguir otimizar nossos gastos, se a gente evitar gastar dinheiro com besteiras, entendeu? Gastar dinheiro com coisas que a gente sabe que não vai ter finalidades muito claras. Muitas vezes a gente vai num shopping, vê uma placa de promoção, de liquidação, que sai querendo comprar tudo. Você tem seu aniversário, você ganha uma camisa, vai trocar a camisa, volta com camisa, com sapato, com calça, com 1 milhão de coisas. Então, otimização de gastos depende exclusivamente da gente, entendeu? Então, isso eu considero bastante importante. Então, fugir de financiamento sem necessidade, porque você vai estar pagando algo, normalmente,
financiamento de bens como carro, financiamento como apartamento e etc. e tal, demandam juros muito elevados, muito excessivos, que você acaba pagando juros numa época da vida que teoricamente não teria tanta necessidade de você adquirir aquela dívida. Tá entendendo? Então, assim, sempre que possível, você tentar mais alugar coisas, compartilhar coisas do que comprar coisas, entendeu? Eu acho que hoje a gente está vivendo uma era de que ter menos, né, ter a posse, às vezes é bem mais importante do que tê-las em si. Então, assim, isso facilita demais para quem quer ter uma vida de sustentabilidade. Porque a gente tem que sair do ciclo vicioso e daninho da acumulação de despesas. A gente tem que ter uma regularidade de investimento e não ter uma regularidade de contas a pagar. Então, quanto mais a gente conseguir enxugar nossas contas, quanto mais a gente evitar gastos sem necessidade realmente vital, mais vai sobrar dinheiro nessa equação. Já que a equação é quanto eu ganho menos quanto eu gasto. Então, o quanto eu gasto, eu sempre digo, depende exclusivamente de você. E aí agora muita gente pode estar dizendo assim, Paulo, eu já fiz aqui as contas, quanto eu ganho, mas quanto eu gasto tá dando zero. Ou tá dando negativo. E aí o que eu faço? O que eu faço? Meus pêsames, né? Aí eu digo assim, uma frase que eu gosto de falar, que fase, né, isso acontecer. Mas é exatamente para isso que a gente está aqui. Para tentar fazer com que você não tenha essa dificuldade tão grande, tá certo? E aí vem a outra variável, que é quanto eu ganho. Quanto é que a gente ganha se eu posso otimizar essa variável? Essa variável, apesar de depender da gente também, ela não depende exclusivamente da gente. Por quê? Porque às vezes você é um concursado público, já tem seu concurso público, você já tem demandas de carga horária, etc., que você não consegue aumentar essa carga horária. Então, às vezes fica difícil você conseguir ganhar mais dinheiro com isso. Às vezes você realmente já se acomodou com o que você faz e você acha que não é capaz de fazer alguma outra coisa. Às vezes você não tem alguma possibilidade de fazer um bico, de fazer algum extra para aumentar esse quanto eu ganho. E aí você fica às vezes muito preso a essas coisas e de certa forma você não consegue elevar isso. Na minha profissão, por exemplo, tem uma forma que muitos colegas fazem para aumentar esse valor, que é o que? Dando velho e famigerado plantão. Só que, consequentemente, às vezes o cara fica escravo do plantão, que é um dinheiro que eu digo sempre assim, tem dinheiro que às vezes não vale a pena. Porque dinheiro que tira sua qualidade de vida, dinheiro que vai fazer você trabalhar excessivamente, sem você estar com sua família, com sua esposa, com seus filhos e etc. Às vezes é um dinheiro que não vale realmente a pena. Porque existem outras formas da gente tentar poupar, tentar gastar menos e evitar trabalhar mais. Porque outro vacilo que a gente faz muito, qual é? Começa a ganhar um pouco melhor, você acaba levando o padrão de vida. E aí, mesmo que você ganhe muito, você acaba gastando muito. Eita, o calor tá grande, hein? Deixa eu aumentar. Você acaba gastando muito. E aí na equação fica praticamente a mesma coisa. Nada mais adianta tu ganhar tipo 50 mil reais se tu vai gastar 45 ou os próprios 50. Então esse cuidado de elevar o padrão de vida também é muito importante. Então assim, sempre eu digo, você pode até ter prazeres na vida, ter luxos, mas você tem que escolher quais serão esses luxos. Tá entendendo? Não adianta você querer ter tudo. Vou gastar com isso. Quando você faz as contas, mas é pouco. Você soma um pouquinho, dá muito. Tá entendendo? E tem gastos que a gente nem percebe. Por exemplo, internet, planos de televisão acabam. Às vezes você tem um pacote em casa que tem 300 canais, às vezes não assiste nenhum. E aí você vai pagar um absurdo por algo que você não está utilizando. Então tem muitas coisas que a gente realmente pode mudar. Mas o que eu acho de suma importância nessa equação é o que eu considero, o que eu chamo particularmente de autopagamento. Paulo, que diabo é o autopagamento? Autopagamento, na verdade, nada mais é do que o seguinte: a força motriz de trabalho, quem realmente trabalha, quem realmente se esforça, quem realmente faz tudo para poder gerar aquele capital que você tem no final do mês, quem é? Você. É você próprio que faz essa força motriz, é seu esforço. Então, uma coisa que eu uso demais até hoje, foi exatamente quando eu comecei a pensar assim, que tudo mudou realmente. Foi antes de eu pagar aos outros, eu resolvi me pagar. Como assim? Vou fazer um exemplo aqui para ficar melhor o entendimento. Façamos de conta que eu ganho 3 mil reais, certo? E aí, ao longo do tempo, muita gente faz o quê? Muita gente, ganha 3 mil,
e aí paga todas as contas do mês, financiamento, luz, energia, condomínio, tal, e aí quando sobra, se sobrar algum dinheiro, o cara faz o quê? Ele ou pensa em guardar, mas na maioria das vezes ele inventa um gasto para aquilo. Por quê? Porque ele não é regular, ele não tem uma regularidade naquilo que ele faz. Entendeu? Então o que é que eu faço? Por que eu falo que o autopagamento é extremamente fundamental? Porque façamos de conta que eu ganho 3 mil reais. E aí eu acho que eu mereço desses 3 mil, 30%. Vou dar aqui um exemplo. Você pode estratificar isso da melhor forma. E isso é paulatinamente. Você não vai chegar também a... vou tirar 30% do meu salário para guardar de cara. Porque às vezes você não consegue. Isso aí vai ser um exercício que você vai ter que fazer para você conseguir a regularidade. Regularidade em investimentos é tudo. Então se eu ganho 3 mil, eu digo para mim que eu mereço pelo menos esses 3 mil, 30%. Então 30% de 3 mil é o que? 900 reais. Então aqueles 900 reais é lei, é meu. Eu trabalhei, eu conquistei e eu mereço aqueles 900 reais. Aí o que acontece? O meu salário, que era 3 mil, não é mais 3 mil. É 2.100 reais. Então o que acontece? Eu vou ter que trabalhar minhas contas, que é a segunda parte da fórmula, para tentar gastar só aqueles 2.100. E aí, consequentemente, eu naturalmente vou começar a ver que tem vários gastos que eu não precisaria ter. Por isso que eu sempre digo, não importa tanto quanto se ganha, mas quanto e como se gasta. Então, se eu digo que eu mereço 30%, 20%, 10% que seja, eu vou fazer o quê? Eu vou criar uma parcela de dinheiro guardado ou reservado obrigatória todo mês. Com isso, eu crio uma regularidade. E a regularidade nesse mercado é fundamental, entendeu? Então, o que acontece? Na hora que eu começo a guardar 10, 20, 30, 40, isso a gente vai aumentando. E obviamente que aqui eu também não quero que vocês sejam tipo mão de vaca, sulvina, que deixe de fazer as coisas boas da vida. Só que a gente tem que ter uma consciência. Nunca se dá para se ter tudo. Certo? A gente tem que ter regularidade. Isso aqui, a ideia é o quê? É a acumulação de riqueza. É fazer o dinheiro trabalhar para você. Para eu fazer isso, é igual a uma atividade física, é igual a uma dieta, é igual a academia. Tem que ser regular. E a melhor forma de ser regular nesse mercado é exatamente isso. É o autopagamento. Se pague para depois pagar os outros. Entendeu? Isso é importantíssimo. Porque, consequentemente, eu crio um fluxo de caixa mensal e regular que eu vou conseguir sempre estar poupando. E aí, a partir que eu tiver esse fluxo guardadinho todo mês, entendeu? E diminuindo mais ainda os meus gastos, eu vou gerar naturalmente uma capacidade de poupança mensal. E com essa capacidade de poupança mensal, eu vou conseguir partir para os investimentos propriamente dito. Entendeu? Que aí vai ser um motivo de uma outra live para a gente falar como investir realmente esse dinheiro que vai sobrar. Mas se eu não tiver uma regularidade, se eu não tiver dinheiro sobrando, eu vou investir em quê? Entendeu? Então essa é a chave da questão. A chave da questão mestra que eu queria falar mesmo era isso. O autopagamento. Tem muita gente que não trabalha com autopagamento porque acha que às vezes que vai estar deixando de fazer as coisas boas da vida. E aí como é que eu faço? Eu escolho algo, obviamente, cada um tem prazeres, tem desejos, etc. Por exemplo, eu e a Clarissa, o que a gente mais gosta de fazer na vida? Viajar. É o que a gente mais gosta. Então, o que eu faço? A gente sempre separa uma parte do capital já pensando nas nossas viagens. Mas eu não fico preocupado em ter um carrão, eu não fico preocupado em comprar um apartamento, eu não fico preocupado se eu vou usar uma roupa XYZ da marca W, entendeu? Não me preocupo com isso. Mas na viagem eu me preocupo. E aí o que acontece? Como isso é um prazer que eu tenho que me programar para realizar aquele prazer bem feito pelo menos uma vez por ano. E aí naquela viagem a gente rasga mesmo. Por quê? Porque você tem que saber quanto isso é bom para você ter a ideia de juntar. Porque se junta por juntar, você não vai ter prazer nisso. Vai ser tipo algo sacal e você não vai conseguir atingir seus objetivos. Então se você gosta de ter um carrão, então se programa para ter um carrão. Mas não se programa para ter um carrão, ter um apartamento, ter a casa de praia, ter várias outras contas. Por quê? Porque a conta geralmente não vai fechar. Entendeu? Então assim, duas coisas aqui que a gente tem que amarrar. Qual? O autopagamento. É fundamental você se pagar primeiro para depois pagar os outros.
Por que isso? Porque isso você cria regularidade. Com a regularidade você consegue investir mensalmente. A gente tem que entender que o mercado de investimentos, quando você abre uma conta na corretora, que a gente vai comentar isso em outras lives, que é o passo inicial para você ter, tipo assim, quando você abre uma conta numa corretora, independente de qual seja, que eu não estou fazendo propaganda, até porque eu não sou assessor, não tenho como ficar dizendo onde você vai colocar o dinheiro XYZ, e também não estou aqui para ser o novo guru. A minha ideia aqui é compartilhar o que eu faço particularmente, entendeu? Ajudar as pessoas, compartilhamento mesmo, de conhecimento. Então, a partir do momento que eu gero essa capacidade de poupança forçada, eu crio regularidade. Com a regularidade, eu consigo ir para o mercado financeiro, como eu vou às compras no mercantil, como eu vou na farmácia, como eu vou em qualquer outro canto para comprar bens de consumo. Temos que encarar os investimentos como um bem de consumo com outro qualquer. Só que para eu criar isso, eu preciso de quê? De dinheiro. Então, qual a melhor forma de ter dinheiro para isso? Com alto pagamento. Você tirando uma parcela do seu salário primeiro, antes de pagar todo mundo depois, você vai estar sempre ganhando com isso. Entendeu? E aí eu lido com isso. Você tem, né, a capacidade de poupança e aí você tem a regularidade. Com isso, o resto vocês vão ver que vai cada vez ficando mais fácil. Entendeu? Porque o brasileiro tem mania de fazer aquilo que eu já disse. Ganha 3, gasta 3 ou gasta mais de 3. Aí fica com a capacidade de poupança 0 ou negativa. E aí não sabe por que não consegue poupar. Se você pensa ao contrário, antes de deixar esperar sobrar, se você tira a sua parte para investir, o do investimento já está garantido. E aí você vai à compra no mercado financeiro, da mesma forma você vai no São Luís comprar seus produtos de uso diário. Então, regularidade, pessoal, é a chave da questão. Vamos ser regulares nos nossos investimentos, da mesma forma que somos regulares quando vamos para a academia, quando vamos fazer um tratamento médico, quando vamos fazer qualquer outra na vida. Então, regularidade é muito, muito, muito importante. Junto dessa regularidade, a gente vai conseguindo fazer outras coisas. E aí dentro desse tema de capacidade de poupança, vem outro tema bem interessante, que é o quê? Que é a reserva emergencial, ou fundo de reserva, ou fundo de emergência. Cada um fala como quiser. O que diabo é isso também? Isso é uma quantidade de dinheiro que você deve guardar de maneira rápida, de acesso rápido, que corresponde a basicamente 6 meses dos seus custos fixos. Então, na fórmula da capacidade de poupança, lembra que a primeira parte da fórmula é quanto eu ganho, a segunda é quanto eu gasto. Então, quanto eu gasto é exatamente como eu vou fazer minha capacidade de emergência. Eu pego a capacidade de emergência, certo? E a capacidade quanto eu gasto, tipo, eu gasto R$2.000, isso é meus gastos por mês. Então, eu tenho que ter pelo menos R$12.000, que é 6 vezes esse valor, guardado ali de maneira prática, de maneira rápida. Tá certo? Para a gente poder utilizar esse dinheiro de uma maneira que eu não vá ficar estressado, que eu não vá me preocupar com outras coisas. Por quê? Porque ele já vai estar ali separadinho, guardadinho, para quando você precisar com esse nome de capacidade de emergência. E aí, obviamente, como é um dia de capacidade de emergência, não espere ter ganhos espetaculares quando a gente for falar onde você vai alocar a sua capacidade de emergência. Porque a gente vai aprender mais na frente que dinheiro fácil, dinheiro rápido, é dinheiro barato. Se é dinheiro barato, é dinheiro que você vai ganhar menos. Então não espere que no seu fundo emergencial você vá ter ganhos espetaculares, porque você não vai. Na verdade, a capacidade de emergência, a função é basicamente o que? Lhe salvar na hora de um aperreio, de algum problema que aconteça na sua vida. Isso, eventualmente, se você não tiver outros tipos de proteção, que a gente também vai falar depois, que existem outras formas de a gente proteger nosso patrimônio, de fazer a nossa avaliação sucessória. Beleza, pessoal? Então, assim, o tema de hoje, como investir, era exatamente por isso. Como é que eu vou investir sem ter capital? Então, a ideia é essa. Com a capacidade de poupança, eu consigo gerar fluxo de dinheiro para fazer meus investimentos, para poder crescer, para poder acumular riqueza e, consequentemente, fazer esse dinheiro trabalhar para a gente efetivamente. E aí, dentro da capacidade de poupança, só para recapitular, qual é o mais importante da fórmula? O mais importante da fórmula é melhorar meus gastos, é melhorar minha qualidade de gastos, é ver que que a gente vai observar cada vez mais agora, que eu tenho muitos gastos que eu não tenho necessidade. E na primeira parte da fórmula de como eu ganho mais, como eu já falei, às vezes embora dependa também da gente o ganhar mais, mas a gente sabe que é um pouco mais difícil, porque às vezes a gente já não tem mais tempo, às vezes a gente já está totalmente alocado no mercado de trabalho, às vezes eu não tenho espaço mais, ou então não tenho
oportunidades. O médico, como eu falei, às vezes acaba indo dar plantão, e aí perde a qualidade de vida. Eu não vejo sentido nisso. Então, antes de sair matando de dar plantão ou sair correndo para trabalhar, vamos pegar uma parte desse dinheiro e vamos se autopagar, entendeu? Se eu me pago, que isso a minha força motriz, eu já deixo reservado ali a quantidade de dinheiro suficientemente boa para iniciar meus investimentos. E a outra coisa, vamos para o mercado financeiro como a gente vai no mercantil, como a gente vai na farmácia. A gente tem que usar isso de forma regular. Regularidade é tudo. Se eu todo mês comprar algum produto no mercado no mercado financeiro, eu vou estar fazendo com que esse meu dinheiro trabalhe para mim e que a gente consiga acumular capital. Deu para entender mais ou menos? Eu falo rápido, tá certo? Então, assim, hoje eu vi aqui um monte de perguntas, mas na verdade, como o meu Instagram hoje está fazendo 9 dias, entendeu? Não tinha Instagram, quem tá me ajudando aqui, que tá aqui atrás, é a Clarissa para fazer a live. Pode deixar suas perguntas, no post, entendeu? E aí a ideia inicial era essa, a gente tentar alimentar essa ideia da regularidade. Realmente é importante. Vocês podem achar que é besteira, mas não é. Vá por mim. Se você se pagar primeiro, você vai ver que faz toda a diferença. Porque além de eu ter um capital para investir todo mês, eu ainda vou me forçar a olhar melhor para os meus gastos. Tá certo? E outra coisa que eu dou uma dica também que é fantástica. Escolham algo que lhe dê prazer. E aquilo que lhe dá prazer, não economize. Você só não pode também exagerar, né? Toda semana, de 15 em 15 dias. Então, se você sair para um restaurante, pedir o melhor prato para tomar com o melhor vinho, lhe dá prazer, faça isso. Uma rotina que não que vá comprometer muito. Mas por quê? Porque se você não vê um prazer naquilo, você não vai querer fazer aquilo. Então, o ideal é que a gente consiga fazer isso uma vez e ganhar muito dinheiro, acumular muito dinheiro para a gente fazer isso 2, 3, 4, 5 vezes. Se você gosta de viajar, como é o meu caso, você tem que acumular capital para você fazer seus investimentos e fazer a puta de uma viagem uma vez por ano. Foi mal, pessoal. 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, entendeu? Então, tudo é regularidade. Regularidade é como eu sempre digo, se você for regular, tem muita gente que ser regular não é boa coisa, você tem que ser sempre o melhor. Mas no investimento, você sendo regular em relação a poupar, eu lhe garanto que faz toda a diferença. Beleza? Espero que tenha ajudado nesse primeiro tema. Nessa verdade, hoje era basicamente para isso mesmo. Era para você ter uma noção de como eu particularmente faço para poupar o meu dinheiro, né? A principal estratégia que eu utilizo é essa, a do autopagamento. Hoje, para vocês terem noção, eu comecei com 5%, depois com 10%. Hoje, graças a Deus, eu já atingi um patamar de 40%, às vezes até 50% do que eu ganho. Eu consigo guardar. Entendeu? E aí, essa percentual vai depender de você. Você naturalmente vai achar esse número para você. Tá entendendo? O número que é para mim não pode ser para você. Você pode às vezes poupar até mais ou pode poupar menos. O que importa? Poupe. Poupe com alto pagamento, se pague primeiro. Você ganha 5 mil e você acha que você merece 30%, então trabalhe suas contas em cima de R$3.500, porque 30% de 5 mil dá 1.500. 1.500 separa, é seu, você merece isso. Então, com isso, esse dinheiro é seu. E aí eu garanto principalmente o que eu tô batendo aqui na tecla direto, porque realmente é importante. Da regularidade de ter aquele capital, porque aí com essa regularidade eu consigo no mercado financeiro comprar qualquer coisa, seja um produto de renda fixa, seja um produto de renda variável, seja ouro, seja ações, seja o que for, a gente vai conseguir comprar, mas para isso eu preciso ter esse dinheiro na regularidade. Então, recapitulando para a gente terminar, capacidade de poupança, quanto eu ganho menos quanto eu gasto. O que é mais importante? O que depende só de você? Quanto eu gasto. Esse valor é o mais importante, por quê? Porque depende só de mim. Porque os meus gastos, eles são gerados e são demandados por mim. Então eu tenho como tatear esse valor. Quanto eu ganho? Às vezes é mais difícil, embora também dependa de você, como a gente já falou, às vezes é mais difícil aumentar esse meu ganho por N fatores. Porém, tem um fator que só depende de você também, que é o quê? O autopagamento. Vamos se autopagar, que tudo muda. Beleza?
Vocês vão acabar deixando, óbvio, talvez, espero, né? Que tenham perguntas. Eu já anotei. Entendeu? Que tem algumas perguntas pra gente poder responder. O próximo tema, eu já vou adiantando, a próxima live eu vou tentar fazer o quê? Como agora a gente já criou a ideia, já plantou a semente da educação financeira com o principal ponto, que é a capacidade de poupança, na próxima live eu vou tentar fazer o quê? A gente vai tentar pegar essa capacidade de poupança que foi gerada e a gente vai começar a destrinchar isso, onde alocar esse dinheiro, entendeu? E aí, o céu é o limite, pode ter certeza. Beleza, pessoal? Obrigado aí ao pessoal, quem assistiu. Espero que tenham gostado. Se eu falei rápido, alguma coisa, eu peço desculpa, mas é porque assim, eu detesto falar, né? Vocês já perceberam. Não gosto muito de falar, para não dizer o contrário. Mas, enfim, vamos continuar. Essa foi a primeira live. É fundamental entender isso. É fundamental entender esse conceito para a gente poder realmente começar a gerar finanças, começar a gerar riqueza. Riqueza, quando eu digo, não é de riqueza, não precisa ser muito, mas precisa ter. Entendeu? Infelizmente ou felizmente, o que move o mundo, a gente vive num mundo que tem o capitalismo como meio, entendeu? Então a gente tem que fazer isso. Ah, Paulo, o que adianta também eu passar a vida toda poupando e se eu morrer? Aí eu digo, se você morrer, infelizmente é a exceção. O normal não é a gente morrer cedo. O normal é a gente morrer tarde. E aí eu não tenho como ficar pensando também, não vou poupar porque eu tenho que a vida é agora. Beleza, a vida é agora. Mas se Deus o livre, você vive 80, 85, 90 anos e você não tiver feito sua reserva financeira, se você não tiver uma educação financeira, você vai estar com muitos colegas meus, particularmente, que às vezes com 60, 70, 80 anos estão lá, dentro do plantãozinho de um hospital, tendo que dar plantão com 70 anos, com a cabeça bem branquinha, para poder sustentar ou bancar algum luxo que ele gerou para a família e por não ter uma educação financeira ele tem que fazer isso. E isso é real, eu vejo isso no meu dia a dia. Chega às vezes eu fico olhando assim, dá dó. Porque eu fico olhando assim, rapaz, se alguém tivesse chegado para esse senhor e tivesse dado uma ideia qualquer para ele de como ele pudesse fazer para não estar aqui agora, ele não estaria aqui agora, entendeu? Então é isso que eu quero, o que eu prezo? Eu prezo, eu não penso em investimentos como riqueza por riqueza. Eu penso em investimentos como qualidade de vida. Porque quanto mais o tempo passa, mais a nossa capacidade produtiva diminui. Então, se a minha capacidade produtiva eu já sei que vai diminuir quando eu tiver 60, 70 anos, obviamente que minhas demandas nessa época, elas têm que diminuir. Por quê? Porque meu capital vai diminuir também. Então é isso que a gente tem que plantar, é isso que a gente tem que ter consciência, que a gente não tem como ganhar muito durante a vida toda. Então, se tem uma hora que a gente pode errar, se tem uma hora que a gente pode arriscar, a hora é agora. Que a gente é novo, que a gente tem essa capacidade produtiva elevada. E aí não custa nada eu me pagar bem agora. Então vamos se pagar. Beleza? Espero ter ajudado, espero ter plantado já uma pulguinha atrás da orelha de cada um de vocês. E aí nos próximos a gente vai destrinchar melhor as fases do investimento propriamente dito. Mas esse dia eu acho que tinha que ter. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. O que tu achou?